E a gente continua falando sobre as articulações do Congresso, a Câmara e o Senado, essas articulações motivadas pelo incentivo de inúmeros setores da economia para derrubar o veto à desoneração da folha de pagamentos. A gente conversa agora com o deputado federal Joaquim Passarinho, que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela atenção. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos da Jovem Pan. Deputado, eu me lembro que quando o presidente Lula vetou a desoneração, o senhor disse que foi um susto. O senhor acha que agora o Congresso corrige isso? No entanto, há essa possibilidade de judicialização, como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nessa quinta-feira. É engraçado porque a desoneração da folha, ela vem lá do governo Dilma, governo do PT, né? E agora eles acham que o que eles fizeram lá atrás é inconstitucional. Durante todo o governo deles não era inconstitucional. Então, acho que o presidente foi mal assessorado, né? Essa sânia arrecadadora que o governo tem para tapar a gastança que se fazendo, ele está procurando arrecadar outros impostos. Vamos lembrar que isso já vem desde 2011, ou seja, o governo já não tem no seu orçamento esse valor da desoneração da folha, e ele suspendendo isso, ele provocaria uma arrecadação adicional. É isso que o governo está querendo, colocar mais recursos no seu caixa. Apenas isso. Acho que foi um tiro no pé. A sociedade se envolveu nisso. Pela primeira vez há muito tempo você vê empregados e empregadores se unindo. Você teve todos os setores que que tiveram o veto na desoneração, junto com os centrais de trabalhadores, centrais gerais de trabalhadores, trabalhando contra esse veto, pela sua derrubada e pelo número expressivo que nós tivemos nas duas casas, na derrubada do veto, mostrou que a sociedade brasileira, representada pelo Congresso, tem ampla maioria em defesa da desoneração da folha de pagamento desses setores. E vão mais, eu acho que nós temos que avançar nisso. Esse é um modelo que dá certo. Nós precisamos avançar nisso ainda mais. Deputado, durante todo esse processo, o governo chegou a falar em apresentar um projeto paralelo. O senhor acha que o governo ainda vai insistir nisso? Eu creio que não. O governo começou a ensaiar isso para dar um conforto para aqueles deputados que quisessem, e senadores que quisessem acompanhar o governo. Dar um conforto. Porém, não é tempo hábil para isso, porque a desoneração acaba no dia 31 de dezembro. Então, o governo apresentando ontem ou hoje um projeto, não teríamos tempo hábil de analisá-lo. Mas se o governo tiver realmente essa intenção, nós sempre tivemos abertos ao diálogo. O governo remete o projeto à Câmara, nós vamos analisar, teremos o ano que vem todo para fazer essa análise, e estamos à disposição de aperfeiçoar a lei. Volto a dizer, eu acho que nós precisamos ampliar. Eu acho que só os 17 setores não deveriam ficar com essa desoneração. Pagar imposto, quem emprega, eu acho que é um absurdo. Nós precisamos gerar emprego nesse país. Você pagar por estar empregando, eu acho que é um absurdo. Precisamos conversar, sim, com o governo, porque este imposto abastece a Previdência Social. Então, nós precisamos conversar para saber de outra forma nós podemos abastecer a Previdência sem deixar um rombo no governo nessa questão. Pois é, como o senhor imagina que a desoneração possa ser aperfeiçoada? O governo fala que alguns setores não corresponderam à geração de emprego. Então, os números não são esses que nós temos, mas se o governo tem outros números, nós podemos aperfeiçoar, tirar setor, colocar setores novos dentro, e como nós falamos, nós pretendemos com esse modelo mostrar que dá certo e ampliar para novos setores. Eu sempre digo que você, quando paga menos, você emprega mais. Você pode não só usar esse recurso para contratar novas pessoas, como pode, inclusive, melhorar o nível de salário do seu trabalhador. Então, esse recurso que está indo na folha para a Previdência, lógico, ampliando esses setores, nós precisaríamos conversar com o governo, uma outra forma do governo poder arrecadar para cobrir esse rombo. Porém, esse valor que o governo fala que é um rombo para ele, não é, porque o governo já não conta com isso desde 2011. Deputado Joaquim Passarinho, o senhor acha que essa discussão deveria ter entrado no âmbito da reforma tributária? Não precisaria. Esse projeto, como eu falando, nós passamos 10 meses discutindo ele. Durante 10 meses, o governo nunca questionou a constitucionalidade. Durante 10 meses, o governo nunca apresentou uma proposta alternativa. Durante o final disso, só para lembrar, a Câmara aprovou a desoneração por 430 votos a 17, com o voto do próprio governo. No Senado, a maioria foi tão esmagadora que nem votação nominal houve, ou seja, foi a unanimidade. Então, o governo não contava com isso.
No final, acho que fechando as contas do final do ano, viu que não consegue fechar as suas contas para o próximo ano, o governo começou a procurar outras formas de abastecer o seu caixa. E aí se deparou com essa lei e acabou fazendo o veto. Então, acho que foi de uma forma atabalhoada, sem conversar com a sua base, né? Você vê que poucos ficaram com o governo, a própria base aliada do governo nos ajudou a derrubar o veto hoje. Oi, deputado, e sobre a reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar em fatiamento. O senhor acha que há tempo, até o fim dessa semana que vem, para que a Câmara aprove efetivamente a reforma tributária? Até chegou a se falar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderia colocar em votação ainda nesta quinta-feira, mas dá tempo? Tentou colocar na quinta-feira, mas não houve entendimento entre Câmara e Senado, né? Lembra que esse projeto ele foi para o Senado, houve modificações no Senado, né? O presidente Arthur queria colocar hoje, o presidente Arthur tem isso com um projeto da Câmara, um projeto do Legislativo, não do Executivo, e ele quer encerrar esse ano com esta votação. Acredito que na próxima semana, se houver entendimento, sempre fica mais fácil, né? Se nós houvermos disputas no plenário, complica pelo prazo, né? Lembra que nós ainda temos que votar LDO e orçamento, né? Então, nós temos muitas coisas ainda para serem votadas, temos vetos ainda que não foram votados hoje. Então, se houver um entendimento entre Câmara e Senado, eu acho que dá tempo de votar a reforma assim na semana que vem, mas precisa de entendimento. E o fatiamento, deputado? Pode ser uma saída, se nesse desentendimento, né, não é em todo o projeto, talvez possa se fatiar, fazer uma boa parte da reforma foi como um acordo a duas casas. Se pegar os pontos que não há acordo, se separa esses pontos, né, e deixa, se for o caso, para o ano que vem. Mas a gente já tem, pelo menos, a espinha dorsal dela votada. Lembre que nós vamos precisar, o ano que vem inteiro, de fazer leis complementares a ela, para ela possa valer a partir de 2025. 2024, ela não entra em vigor. Nós precisaríamos ter ela votada para nós possamos fazer as leis complementares que fecham todo esse trabalho da reforma tributária. E só mais uma colocação, o orçamento deve ser aprovado ainda nesse ano ou também fica só para o ano que vem com a LDO, claro, aprovada? Não, o orçamento já não é novidade ele ficar para o ano seguinte, né? Já houve outros anos que isso aconteceu. O ideal é que a gente possa aprovar e o governo possa trabalhar a partir de janeiro com o seu novo orçamento. Mas se não houver tempo, dependendo do trâmite da reforma tributária, se ela realmente for colocada na terça-feira em votação e ela ganhar o tempo disso, pode ser que realmente o orçamento fique para o próximo ano e em janeiro o governo trabalhe com um 12º do orçamento passado. Conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com o deputado federal Joaquim Passarinho, que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Muito obrigado, deputado. Até a próxima. Até logo. Obrigado.